Olá, meus queridos alunos. Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Espero que sim. Na aula de hoje vamos conhecer um pouco, dar continuidade, aliás, sobre o conteúdo de substantivo, agora com a parte 2. Então vamos relembrar um pouco o que é um substantivo, tá? Voltando aí para o dicionário digital, né? O Aulete, e ele nos traz aqui a definição. Classe de palavras que dá nome aos seres, objetos, qualidades, ações, sentimentos. E esses substantivos, eles são usados para referir-se às diferentes entidades, né? Denominando-os. Então, relembrando, substantivo é aquela palavrinha que vai nomear, né, todos os seres, ou seja, tudo o que existe. Eu sei que tem um nome, esse nome vai ser um substantivo, uma classe de palavras. Então, temos o substantivo simples, que é aquele formado por apenas um radical, ou seja, apenas uma palavra. Por exemplo, escola, professora, estudante, televisão. Utilizei aí apenas um radical para formar o meu substantivo. Já o substantivo composto, ele é formado por mais de um radical. Então, por exemplo, girassol, segunda-feira, arco-íris. Percebe-se que ele pode ter a presença, né, ou não do hífen, vai depender da palavra. Por exemplo, girassol, são dois radicais aí, juntando, formando a palavrinha girassol, não precisou do hífen. Já em segunda-feira, dividimos aí com a presença desse sinal. Então, vamos classificar agora essas palavras em substantivo simples ou composto. Então, girassol, como a gente viu, é composto, tem dois radicais. Tempo, simples. Passatempo, composto. Noite, simples. Arco, simples. Já arco-íris, composto. E somente íris, simples. Aqui com letra minúscula, né? Porque no caso é uma parte do corpo. Agora, se fosse íris com letra maiúscula, aí o I, né? O nome de uma pessoa. Pernilongo, composto. Guardar, simples. Já guarda-chuva, composto. E chuva, somente chuva, simples. O substantivo composto ele pode ser formado por justaposição, onde não há alteração nos radicais. As palavras elas não perdem nenhuma letra, somente junta. Então, justaposição. Mas também pode ser formado por aglutinação, ou seja, quando juntamos as duas palavras, mas ali há alteração, podendo perder uma letra, formando aí uma nova palavra. Então, o substantivo composto formado por justaposição geralmente leva hífen. E o substantivo composto formado por aglutinação geralmente não leva hífen, né? Então vamos lá. Alguns exemplos aqui de substantivos compostos por justaposição. Ó. Então, pontapé, a gente percebe que não modificou nenhum radical. Ponta e pé estão ali formando pontapé. Arco-íris, passatempo, cavalo marinho, ó, manda-chuva, entre outros exemplos. Então, percebemos que os radicais eles não sofrem alteração. Já o substantivo composto por aglutinação, ó, temos aqui alguns exemplos. Planalto. Então, juntamos o plano e alto. E aí não ficou plano alto, ficou planalto, sofrendo aí uma alteração. Pontiagudo, ó, boquiaberto, entre outros exemplos aqui. Então, vamos formar agora substantivos compostos utilizando o substantivo simples abaixo. Então, temos aqui nessa tabela alguns radicais e aí nós vamos formar novos substantivos, tá bom? Então, podemos colocar aqui, ó, guarda-chuva, flor de lis,
beija-flor, pé de moleque, paraquedas, couve-flor, recém-nascido. Vamos agora para outra classificação de substantivo, tá bom? Temos o substantivo primitivo, que é aquele que dá origem a outros substantivos, né? Eles não vêm de nenhum outro substantivo, eles é que dão origem a outros, como por exemplo, flor, mar, amor, pedra. Já o derivado, ele origina-se de outros substantivos, ele já vem de outros substantivos. Então, floresta, ó, amoroso, né, vindo de amor, pedreira, carroça, já vem de outras palavras. Temos aqui, ó, os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. Então, de acordo com isso, a alternativa abaixo que contempla um substantivo primitivo e um derivado nessa ordem, né? Então, é o quê? Anel e papel. Percebemos aí que anel e papel, eles são primitivos, os dois, né? Pedras e rochas. Árvores e plantas. Sapato e sapataria. Ou profissão e carreira. Então, se a gente observar aí, ó, a opção correta é a letra D, porque sapato é um primitivo, onde ele não vem de nenhuma outra palavra, e sapataria é derivado, porque ele já vem aí de sapato, formando a palavra sapataria. Temos também o substantivo coletivo, que é o substantivo comum, ele está no singular, só que ele designa um conjunto de seres. Então, os coletivos eles podem ser específicos, não específicos e numéricos. Os específicos são os que designam sempre a mesma espécie de seres. Daí, a não exigência de modificadores. Por exemplo, biblioteca, arquipélago, atlas. Os não específicos são os que designam ora esta, ora aquela espécie de seres. Daí a exigência de modificadores. Porque quando eu digo junta, vai depender aí do contexto. Pode ser de médicos, de bois, de examinadores. Já o específico não, quando eu digo biblioteca, eu já sei que é só livros, não vai depender do contexto. O elenco, ele pode ser de atores, de artistas, de medidas. Então, quando temos um coletivo que, dependendo do contexto, ele pode modificar os seres, ele vai ser não específicos, tá bom? Já os numéricos são os que exprimem o número exato de seres. Então, semana, dúzia, século. Então, o substantivo coletivo semana, ele está sendo também exato ali, definindo um número, no caso 7, né? Temos aqui alguns exemplos de substantivo coletivo. Acervo, álbum, antologia, atlas, bagagem, buquê, entre outros, né? Tem um aqui que eu gosto muito, ó, tertúlia, né? Que é uma reunião de amigos. Alguns exemplos, né, que nós usamos bastante no dia a dia, mas temos diversos substantivos coletivos aí. Então, vamos refletir mais um pouco. Classifica os substantivos destacados de acordo com as letras abaixo. Então, temos substantivo próprio, a gente vai colocar a letrinha A, se for próprio. A letra B, se for substantivo comum e concreto. Ou C, se ele for um substantivo comum e abstrato. Só relembrando aqui um pouquinho, tá? Substantivo concreto é aquele que a gente fala, né? A gente percebe, a gente sabe que existe, mas a gente também consegue ver. Resumindo aqui, né? Já o abstrato, nós sabemos que existe, mas nós não conseguimos ver, nós sentimos, né? Ali como aquele sentimento de amor, o sentimento da amizade, a gente mais sente do que vê. Então, temos aí o substantivo abstrato. Então, temos aqui, ó, a Rita matou nosso amor, de vingança nem herança deixou, não levou um tostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Então, temos aqui uma estrofezinha aí da canção de Chico Buarque. Então, vamos lá. Rita. Rita vai ser, colocaremos que letrinha ali? A letra A, justamente porque é um substantivo próprio aí, indicando aí o nome de uma pessoa, né? Rita. Amor
Justamente, substantivo comum e abstrato, porque é um sentimento, a gente não consegue ver, apesar que a gente vê de outras maneiras, né? Vingança também, comum e abstrato. Tostão é comum e concreto, muito bem. Perdas, comum e abstrato. E danos também, comum e abstrato. Então vamos lá. A questão abaixo diz respeito ao seguinte trecho de José de Alencar. A Aurélia, a princípio, entregara-se ao encanto daquela noite brasileira, que lhe parecia um sonho de sua alma no azul diáfano do céu. Então, a Aurélia, como a gente está vendo, o nome de uma pessoa, né? É um substantivo próprio. Muito bem. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, que eu estarei tirando todas as suas dúvidas. E até a próxima aula.